Tudo bom, pessoal? Bem-vindos. Eu sou o Adriano, professor de artes. Gente, hoje a gente vai conhecer um pouquinho com relação ao teatro grego-romano. A gente vai conhecer seus aspectos essenciais, trazendo seu aspecto teórico e prático. Vai ser um assunto bem interessante e a gente vai ver exatamente a assimilação de Roma com relação àquela cultura grega. Vamos tentar pensar um pouquinho só para a gente poder entrar nessa aula e ter um foco um pouquinho melhor. Existe semelhança entre o teatro grego e o teatro romano? O teatro grego-romano introduziu novas tecnologias no teatro? Existia tragédia e comédia romana? Vamos tentar dar uma pensadinha e vamos seguir adiante. Primeiramente, com relação à origem. Inspirado nas cerimônias funerárias das antigas tribos etruscas, os romanos começam a expressão cênica num foco religioso em locais improvisados. A partir de 145 a.C., o teatro romano passa a ter um caráter não ritualista e passa a acontecer em locais próprios. O que acontece, gente? Roma, ele nasce exatamente na Península Itálica, diante daquela população antiga que existia ali. Eram tribos totalmente espalhadas. Então tinha as tribos itálicas e tinha as tribos etruscas. Essas tribos, elas acabam se unindo e começam um pequeno povoado chamado romano. Esse povoado ele tem todo um cunho mitológico e ele começa exatamente a assimilar essa questão da cultura grega. E eles começam a ver a questão dos etruscos, que já tinha essa coisa do ritual funerário, e eles começam a pegar isso para eles. E daí eles começam a fazer suas primeiras apresentações cênicas. Lembrando que em 145 começa a se perder essa faceta ritualística, eles já começam exatamente a dar essa questão de expressão. Lembrando que nesse comecinho, quando eles começam a fazer os locais próprios, eles já começam a fazer aquela questão da pessoa poder se sentar para poder assistir uma apresentação cênica. E muitos romanos ainda não conseguiam se sentar, porque eles achavam que ainda existia aquela coisa do sagrado. Então eles tinham aquela coisa de estar tentando se acostumar com uma nova linguagem, aquela coisa de assistir uma peça, mas num cunho mais com expressão, um cunho de uma história, não mais algo cerimonial. E nós vemos o palco romano. O teatro romano desenvolveu sua própria arquitetura. Era em formato de odeon, um pequeno anfiteatro grego com cobertura para reter o som. A acústica era testada na construção e valorizada no resultado final cênico, muito usada também para as expressões musicais e poesia. Lembrando que nessa época, gente, quando começa exatamente esse teatro totalmente construído, ele já tem uma visão muito maior. O romano em si, como ele era um mestre de arquitetura, ele já começava a ver que existia uma coisa chamada acústica. A acústica é exatamente a parte da física que faz a propagação do som, ou seja, ela faz o estudo dessa propagação do som. E eles começavam a tentar montar uma estrutura no qual o teatro fosse representado e tivesse uma propagação da voz. Então eles colocavam inclusive vasos de bronze com água em cada canto do palco para poder testar a vibração desse local, a propagação do som desse local. E inclusive o palco foi feita uma coisa muito diferente, foi feito um palco de madeira, porque a madeira ela faz a reflexão do som. Então nisso foi feita uma coisa muito maior. E além de tudo isso, gente, o que é bem interessante, que eles colocavam maquinários para fazer movimentação da parte do fundo do teatro, ou seja, quando existia a questão do cenário, esse cenário ele era trazido e levado por meio de mecanismos. O romano ele já tem toda essa ideia de tecnologia para trazer detalhes a mais. E a coisa mais importante que era principalmente para apresentações musicais e poesia. Naquela época já tinha exatamente os concursos de música e poesia. E como esse local ele tinha muita acústica, existia uma grande facilidade de poder ter a questão da música e poesia, e por isso os concursos aconteciam nesse mesmo local onde acontecia o teatro. Palco romano. A planta do teatro romano possui a cávea, a arquibancada semicircular em sua base era reservada à elite romana, edifício cênico, palco e cenário, um espaço com portas com decorações de mármore, em mármore bronze dourado, atrás do palco ficavam os mecanismos de pós, são os vãos. O que acontece, gente? A partir da cávea existia exatamente aquela formatação igual ao teatro romano. Então, a primeira fila era mais baixa do que a última fila. Então, todas as pessoas tinham uma visão total com relação ao palco. Diferentemente do grego, a parte da frente da cávea, que seria a parte de baixo, ela ficava a elite, os senadores, todas aquelas pessoas que eram muito importantes para Roma, elas ficavam bem perto da apresentação cênica. E nós tínhamos o edifício cênico. Essa era a diferença com relação ao grego. Ele tinha a parte de trás, tinha o palco, mas tinha toda uma estrutura atrás que ela tinha uma cobertura, fazia com que o som rebatesse na parte do fundo e voltasse. E como eu já falei para vocês,
existia também a parte de trás os mecanismos e os vãos que seriam depósitos. Ou seja, nós já temos aquele local em que os atores, quando não estavam atuando, eles entravam na parte de trás, podiam trocar sua vestimenta, como nós vimos aqui, uma máscara romana que era utilizada na época, e tinha também o depósito de todo equipamento que era utilizado durante as apresentações. Então já era uma coisa muito à frente do seu tempo e já era exatamente a mesma coisa que nós temos no teatro hoje, e eles já estavam tendo lá na Roma Antiga. E aqui vocês têm uma ideia mais ou menos de como funcionava. Nós temos inclusive essa parte do cenário, quando existia alguma coisa especial, era colocada na parte da frente, os vãos estão aqui nessa parte de trás, existe toda uma decoração com colunas, com dourado, com bastante coisa, deixando bem enfatizado essa parte da arquitetura romana. Aqui são as cávias e essa parte de baixo que não está aparecendo, mas bem aqui na ponta, bem perto do palco, ficava exatamente as autoridades. E vocês podem ver, toda essa parte da frente aqui, ela é feita em madeira, então existe uma acústica incrível dentro desse espaço aqui, que é muito interessante. Vamos fazer um exercício e tentar se lembrar do que a gente viu até agora? Respondam para mim, o que é cávea? E para que servia? Responde para mim, eu estou aguardando vocês. Até! E aí, pessoal, responderam lá? Beleza. Manda para o seu professor, a gente vai dar uma analisadinha e damos o retorno para vocês. Influência e maturidade do teatro romano. Inicialmente, os romanos somente reproduziram peças estrangeiras sem adaptação, principalmente etrusca, mas a partir de 364 a.C. começaram o seu estilo próprio com a introdução do gosto pela dança, pela música e pela mímica. Então, gente, o que acontece? Roma, ele estava começando a se acostumar com o teatro, estava começando a ver esse cunho expressivo que tinha no teatro, sabia que não era mais ritualístico e a pessoa podia exatamente ir lá ver uma história e conhecer um pouco mais dessa história. Só que essas histórias que vinham para Roma, elas estavam sem adaptação, ou seja, vinham com o contexto de onde foram criadas. E, mais ou menos em 364, ele começa a mudar isso.
porque eles começam a ver a necessidade de fazer uma adaptação para as suas histórias do seu cotidiano e, em cima disso, eles começam a ver várias influências de fora, principalmente os etruscos, que eles começaram a fazer um teatro acrobático e um teatro muito mais vivaz, muito mais rápido, e começaram a passar por toda Roma e influenciaram muito a questão desse teatro moderno que estava acontecendo nesse momento. E o romano começa a se apaixonar por três áreas diferentes, que é exatamente a dança, a música e a mímica. Eles viram que a expressão corporal era muito importante para o teatro e começaram a ter esse gosto. Lembrando que eles não eram acostumados com esse tipo de cultura e gradativamente eles começaram a assimilar e se tornar algo normal dentro da cultura romana. Em 248, Livio Andrônico introduz a tragédia grega em Roma. Ele traduz peças de Sófocles e Eurípides para o latim. A partir de 214 a.C., o teatro romano ganha período de espetáculos e gradativamente ganhando mais espaço, chegando ao ápice no governo de Augusto. Lembrando vocês que o Livio Andrônico, 240, ele começa a ter acesso, ele teve acesso exatamente aos escritos das comédias e das tragédias gregas. Ele começa a fazer a tradução disso e começa a trazer para Roma. E ele dá uma pequena adaptação para que o romano possa entender com amplitude, assim, culturalmente consegue entender exatamente as ações dessas peças. E Sófocles e Eurípides são os preferidos do gosto do teatro romano na época. E lembrando que nesses períodos que aconteceram isso, o romano começou a se acostumar e o teatro começou a ganhar mais espaço. E com isso começou a ter um calendário fixo de espetáculos. Então todo ano, em tais períodos, existiam espetáculos de teatro. E gradativamente a cultura vai assimilando isso e se torna já uma tradição dentro do cunho romano. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar agora sobre a época de ouro do teatro greco romano. Em 250 surgem os maiores autores que divulgaram o teatro por toda Roma. Em 235 a.C., Gneo Névio, dramaturgo contemporâneo de Livio, cria os gêneros fábula toccata, que é a comédia romana, e fábula praetesta, que é a tragédia romana, comédia romana e a tragédia romana, começou a produzir sob a inspiração grega. Lembrando vocês que em 250 surge uma gama de autores, várias pessoas que começam a escrever especialmente para o teatro. Então começa a ter uma diversidade de autores. E o Gneo Névio, ele foi um grande destaque nisso. O que ele faz? Ele faz uma comédia e faz uma tragédia com cunho totalmente romano. Surge o quê? A fábula toccata e a fábula praetesta. O que acontece? Agora nós temos um estilo teatral feito em Roma, para os romanos, falando a língua da própria Roma. Ou seja, todos os problemas sociais, todos os fatos icônicos que estavam acontecendo, todas as coisas boas que estavam acontecendo, todas as coisas ruins que estavam acontecendo, agora começam a entrar no teatro com a língua do próprio povo. Ou seja, eles começam a ter exatamente o cotidiano dentro da sua linguagem teatral. E conquista mais ainda o romano e começa a se tornar mais famoso o teatro. Daí porque nós temos essa época de ouro, que mais e mais romanos começam a frequentar porque eles começam a ver o reflexo da sua sociedade. Como eu falei para vocês, a arte é exatamente o espelho da sociedade. Eles começaram a ver no teatro a vida deles. E a comédia tem aquele tom irônico que começa a ser até uma arte educativa, por que não? Mostrando o que é errado, o que é certo. E a tragédia, ela também conta exatamente aquela parte mais triste que existe dentro da história romana, mas traz aquela coisa mais contemplativa, para que a pessoa pudesse ver as histórias. E dentro desse período romano temos como destaque Plauto, um dos primeiros grandes cômicos, que é uma representação de uma peça contemporânea dele, sendo feita, se não me engano, no ano de 2012, 2014, se não me engano, e Terêncio destaque na arte do diálogo. Tiveram reconhecimento posterior no Renascimento por não terem um público intelectualizado, a plebe gostava dos gladiadores e do circo, no caso as quadrigas. Gente, o que acontece? Plauto e Terêncio foram dois grandes astros dessa época. Só que, mesmo o teatro sendo popularizado, mesmo o teatro começando a atingir mais pessoas, só que o público ele não estava preparado ainda para o teatro romano. Por quê? Eles gostavam dos gladiadores, eles gostavam das corridas de piga. Quando eu falo quadriga, exatamente são aquelas pigas com 4 cavalos na frente, que eram aquelas pigas usadas pelos heróis,
pelos deuses. Isso era muito forte na mitologia deles. E o que acontece? O pessoal estava acostumado exatamente com aquele esporte com sangue, aquele esporte com aventura, aquele esporte na areia do Coliseu Romano, e o pessoal não estava muito acostumado com relação ao teatro. Então esses dois autores, eles na verdade não foram reconhecidos com a grandeza deles nessa época, sendo que um tinha exatamente essa coisa do grande cômico, trazer uma coisa muito irreverente, e o outro faz a arte dos diálogos, ou seja, a questão de duas pessoas falando, mas um diálogo muito rico, muito cheio, e eles não foram reconhecidos. Lá no Renascimento, quando a gente for ver a figura do teatro elisabetano, que é exatamente William Shakespeare, lá sim eles são reconhecidos como grandes autores, e lá é vista essa questão da dramaticidade, da vivacidade. Então eles tiveram um reconhecimento muito depois do seu tempo, e naquele momento não tiveram a altura que mereciam do reconhecimento. Vamos fazer um pequeno exercício agora? Vamos tentar lembrar o que a gente falou até agora? O que é fábula praetesta e quem a criou? Dá uma pensadinha, revise o que a gente já viu e responda essa pergunta, estou aguardando. Até daqui a pouquinho. Ok, pessoal, responderam lá? Manda pra gente que a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Então, mesmo diante de todo aquele período de ouro, aquela coisa do teatro começar a aparecer, o teatro começar a ser propagado, mas sempre tem aquele período do final, do período que o pessoal começa a não gostar mais, que a gente chama de decadência. E nós tivemos a decadência dentro do teatro romano. Então nós temos a figura de Sêneca, 4 a 65 depois de Cristo. Ele foi o último grande dramaturgo escrevendo tragédias durante o governo de Nero. Nas festividades do imperador Trajano, de 53 a 117 d.C., o teatro era oferecido e desvalorizado pela população. Plínio Jovem, grande defensor da cultura, lamenta. Gente, tem um aspecto bem triste. Sêneca, ele também foi um dos grandes autores reconhecidos no Renascimento. Ele era muito reconhecido pela movimentação teatral que ele tinha. Ele fazia cenas assim muito cheias de riqueza e as cenas elas tinham grandes viradas. E ele colocava essa parte da dramaticidade de uma forma muito forte, ou seja, ele conseguia dar um teor assim muito grande para cada personagem, e a construção do personagem que ele montava, os personagens eles se tornavam muito marcantes desde o início da peça até o final. Então ele foi muito destaque nessa questão dele escrever com grande habilidade. E ele foi, inclusive,
tutor do imperador Nero, ou seja, quando Nero ainda era menor de idade, ele começou a ensinar Nero, ele começou a exatamente participar da educação de Nero. E durante exatamente esse período de Nero, ele estava escrevendo suas últimas peças, lembrando você que inclusive Nero ele também queria ser ator, ele não tinha talento nenhum, mas ele se aventurava nos teatros, se aventurava nos concursos de teatro e por incrível que pareça ele ganhava, claro, porque ele era imperador. Só que teve um fato bem triste, que Sêneca em um certo período ele já era um homem de idade avançada, já tinha praticamente se retirado da vida pública, ele foi acusado de traição por Nero e ele foi obrigado a se suicidar na frente de Nero, ele cortou seus pulsos e acabou morrendo. Então, com a morte de Sêneca, nós podemos dizer que praticamente o grande período de ouro do teatro, aquele grande período dos grandes dramaturgos, encerra em Roma e nós temos agora um período, infelizmente, de decadência. Durante o governo de Trajano, eram oferecidos grandes datas, assim, que eram aqueles circos romanos que existiam festas com gladiadores, com corridas, e dentro dessas festas, somando todos os lugares dessas festas, 1/5 desses lugares eram os lugares do teatro. Então o teatro ele era deixado de lado. O pessoal não achava interessante ir para o teatro, porque achava um teatro muito parado. Eles gostavam exatamente de ir para ver os gladiadores morrendo e matando, e gostavam de ver as corridas, onde existia muita morte. Então, nesse período, Plínio, grande filósofo, um grande defensor da arte, aquele que falava que Roma tinha que viver exatamente pela sua sabedoria, e como essa gama cultural, essa gama dos intelectuais era uma gama muito pequena da população, ele lamenta esse período, e é esse período que exatamente encerra, de certa forma, o teatro como aquela expressão de brilho dentro de Roma. E vamos fazer uma pequena perguntinha e vamos fazer um exercício daquilo que a gente aprendeu até agora? Quais são as grandes diferenças entre o teatro grego e o teatro romano? Dá uma pensadinha, vê o que a gente viu até agora, responde e manda para mim, eu estou aguardando. Responderam lá? Vamos em frente. Então, o que a gente viu hoje, gente? Nós vimos sobre o teatro greco-romano, surgiu meio de influências ritualistas etruscas, ganhou grande identidade própria, criou sua arquitetura, tecnologia, suas próprias linguagens cênicas. Lembrando que nós temos muito poucos registros com relação ao teatro, então a gente tem pequenos pedaços contando alguma coisa sobre o teatro greco-romano. Mas é que a gente vê que ele tem grande influência exatamente dessa cultura etrusca, que trouxe para ele exatamente a construção desse teatro. A gente viu que ele criou toda uma arquitetura, uma tecnologia que até hoje é utilizada no teatro moderno, porque eles foram pessoas assim de grande
grande criatividade, fazendo que já existisse aquela movimentação de palco, ou seja, já colocava cenário, já tirava cenário, fazia troca de figurino, eles já eram muito avançados na época deles. E tinha suas próprias linguagens cênicas, ou seja, eles tiveram vamos colocar assim, a ousadia de fazer sua própria comédia, fazer sua própria tragédia. A tragédia e comédia romanas, o teatro se desenvolveu, mas infelizmente não teve público à altura, tendo seu reconhecimento posterior no Renascimento. Apesar deles fazerem seu próprio estilo de teatro, apesar deles terem desenvolvido tudo isso, o público que estava vendo ainda não estava preparado. Poucas pessoas conseguiram ver o teor grandioso do que estava sendo construído naquele momento. Mas o Renascimento, ainda bem, ele conseguiu perceber a grandiosidade do teatro greco-romano e trouxe sua influência exatamente para o teatro europeu. Então foi a base do teatro. E uma coisa bem interessante, que o teatro grego ele é muito importante. O romano ele era muito expressivo, ele era quase um barroco do teatro grego. Então ele deu um upgrade no teatro, trazendo essa coisa da dramaticidade mais forte, trazendo esse contexto entre cenografia, entre atores, trazendo essa coisa do diálogo, aquela troca de 2, 3, 4 atores juntos, dialogando, conversando, fazendo toda aquela riqueza de texto. E isso influenciou muito, muito, muito a questão do Renascimento e trouxe o teatro que nós temos hoje com esse cunho extremamente expressivo. Ok, pessoal. Espero que essa aula tenha sido muito legal, que vocês tenham aprendido bastante coisa e nos encontramos na próxima aula. Até! Tudo de bom para vocês!